redes sociais. Muito legal o nosso giro nas redes sociais, obrigado você, olha, e coloque a hashtag OiDedes nas suas fotos no Instagram e no Facebook, tá? E agora, olha, vamos começar nosso programa aqui ao vivo com o Benito Salomão, economista. Olá, tudo bem, Benito? Joia. Vamos falar pro pessoal de casa, olha, vamos dar um pouquinho, mostrar um pouquinho como tá a crise aí, a cena atual. Em primeiro lugar, prazer enorme estar aqui, Dedes, muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui pro público da TV Bandeirantes. Antes, entretanto, da gente começar a falar da crise, eu gostaria de pedir permissão para mandar um beijo grande para minha mãe, Dona Rosana, que está fazendo aniversário hoje. Sério? Dona Rosana, olha, um beijo, obrigado aí, ligadinha com a gente, então muitas felicidades, muitos anos de vida. Está fazendo aniversário hoje, um beijo, mãe, te amo bastante. Então, mas voltando aqui para o assunto do programa, que é a nossa questão, que é a crise. Essa foi uma crise que foi construída ao longo de alguns anos e foi uma crise que veio de uma perspectiva doméstica. Ela não veio, como muitas pessoas falam aí, da amplificação dos efeitos da crise internacional. Não é isso. Né? Na verdade, houveram muitos erros de política econômica, houveram represamento de preço, segurar artificialmente preço de gasolina, preço de energia elétrica, ao longo ali de 2009 até 2013, principalmente aí. Houveram outros erros, como expansão desenfreada dos gastos públicos, como populismo monetário, tentar baixar a taxa de juros na marra, e tudo isso provocou um conjunto de desequilíbrios na economia brasileira que redundaram nessa conjuntura que nós estamos passando agora. Então nós estamos no começo de 2016, saindo de um 2015 que já foi bastante difícil, e no começo de 2016, no qual nós teremos aí uma taxa de desemprego que vai aumentar bastante, uma taxa de inflação que vai permanecer alta no horizonte aí de 1 ano e meio, 2 anos, e um governo que não consegue controlar os seus gastos. E se ele não controlar os seus gastos, os efeitos dessa crise vão continuar se ampliando ao longo da sociedade aí, com todos esses efeitos perversos que tem aí para a dona de casa, para a população que nos assiste, que tem com certeza sentido na pele os impactos dessa crise. Agora, a palavra-chave agora seria economizar e não fazer dívidas? Seria a palavra ou não? Com toda certeza, eu acho que depende de caso a caso, né? Depende do consumidor, da condição financeira de cada um, mas se tem uma característica que a sociedade brasileira apresenta já de muitas décadas, aí não é um problema de governo, mas é um problema estrutural da nossa sociedade, é que o brasileiro poupa pouco, né? O brasileiro ele não tem o hábito de economizar, o brasileiro ele confia excessivamente no futuro, né? E isso pode gerar, e geralmente ocorre, muitos problemas, né? Porque você precisa ter uma reserva, você precisa ter uma capacidade aí de poder solucionar a sua vida financeira caso algum imprevisto aconteça. Então nós devemos realmente aí, ao longo desse 2016 aí, tentar ter um pouco mais de critério no uso do nosso dinheiro. Agora vamos falar um pouquinho assim, muita gente está falando nos bastidores isso, tá em casa, tá desesperado, tá desesperada, falando, nossa, eu tô cheio de dívidas, começo do ano, igual eu falei na abertura, muitas contas, IPVA, IPTU, a pessoa tá meio desesperada. Vamos dar uma palavra de força e vamos animar o pessoal? Vamos, claro, eu acho que toda situação crítica, ela é passageira, assim como as boas situações também, né? A vida, ela, como em tudo, ela é uma sequência de acontecimentos. Hoje nós estamos aí num cenário um pouco mais difícil, mas há condições de superar isso tudo aí e poder respirar mais aliviado. O que as famílias e as empresas, elas têm que ter em mente, né? Elas têm que agora ajustar o seu orçamento, e a gente sempre recomenda fazer isso de que forma? Com base naquilo que é despesa essencial e com base naquilo que é despesa supérflua. Então, o que nós estamos percebendo? A inflação está aumentando bastante, os preços na economia estão aumentando bastante naquelas despesas que são chamadas essenciais. Energia elétrica ficou muito mais cara, combustível e com vistas aí a transporte público ficaram muito mais caros, os alimentos, os aluguéis, etc. Tudo isso teve ao longo de 2014, 15, 16 aí agora um forte choque de altas, né? Então nós recomendamos às famílias que elas possam
é ajustar o seu orçamento do lado das suas despesas supérfluas, cortando aquilo que não é essencial para a sua sobrevivência no dia a dia. Tá. Vamos lá, tem perguntas chegando aqui. A Camila, de Patos de Minas. Estou endividada no meu cheque especial e o banco me mandou assinar uma confissão de dívida. Devo assinar? Eu não conhecia confissão de dívida. No momento não. Eu acho que o mais prudente de se fazer nesse caso aí é procurar um advogado, né? O cheque especial, uma das características do perfil do endividamento brasileiro é que ele tem se dado principalmente nas classes de renda um pouco mais baixas e nas modalidades de juro mais alto, que são cartão de crédito e cheque especial. O juro é um absurdo, né? Quanto está hoje, em média, o juro no cheque especial? Ele passa de 100%, vai para 160% aí e tal, dependendo de banco para banco aí. Realmente é um juro extorsivo, é uma agiotagem legalizada, né? Então, o que nós recomendamos? Não assine de forma nenhuma esse termo de confissão, procure o advogado, procure o PROCON. Se você não sabe, sempre que você for fazer alguma reclamação contra bancos, você pode utilizar o canal de mídia do Banco Central. O Banco Central vai te orientar e vai... Como que funciona isso? Você entra no site do Banco Central, tem um telefone... Exatamente, você pode, no próprio Google aí, procurar o site do Bacen, e entrar no site ali, mandar um e-mail, solicitar alguma orientação para poder exatamente estar superando essa situação, que a gente sabe não é só da Camila, é de muita gente aí que tem passado por apertos financeiros muito pesados. Tá. A Patrícia de Paracatu. Financei o meu carro e não consigo mais pagar. Eu posso devolver para o banco? Eu acho que também é um caso a se pensar, porque realmente isso aconteceu, né? O governo incentivou muito a compra de bens duráveis, não só carros, mas também imóveis, também eletrodomésticos, etc. E isso compromete a renda do consumidor no horizonte de, às vezes, 5, 10 anos. Né? E pode acontecer algum imprevisto nesse caminho aí. Ocorre que quando você vai devolver isso para o banco, às vezes você devolve, perde o bem e continua devendo. Então o ideal realmente é procurar a figura de um consultor, né, da área, procurar talvez o PROCON e tentar solucionar isso da melhor maneira, de forma a perder menos. Mais uma pergunta. Tem a Maíra de Tuiutaba. Como consultar SPC Serasa? Bom, você deveria procurar provavelmente a CDL da sua cidade. Tuiutaba tem uma entidade aí e que ela vai te fornecer esses dados cadastrais. Certo. Ó, Benito, eu peço para você mais um tempinho com a gente, tá? E você de casa tá ligadinho aqui, olha, estamos falando, né, um pouquinho da crise atual, vamos passar uma semana com muita energia positiva, com ânimo para a gente seguir em frente, tá? E hoje a gente está aqui com o Benito Salomão, economista, que está tirando algumas dúvidas do pessoal de casa. Se você está desesperado aí, olha, não fique assim, porque geralmente no momento de crise, né, a gente tende a ficar meio desbaratinado e não pensar. Tem que ser racional, né? Sentar, parar para refletir, deixar para resolver de manhã para não ficar com insônia também, né? Exatamente, porque cabeça cansada não resolve, pode até inclusive piorar os problemas, né? Realmente, mas eu acho que a crise ela tem saída. Pode demorar um pouco mais ou menos, de acordo com as opções que nós, enquanto sociedade, fizemos. Eu gostaria de deixar uma mensagem aqui para o nosso telespectador, porque o primeiro passo para superar a crise... Vamos dar 3 dicas, dá 3 dicas para a gente, assim, para a pessoa poder enfrentar a crise? Exatamente. O primeiro é respeitar o seu orçamento doméstico, né? É ter realmente uma certa capacidade de controle em cima das suas finanças pessoais. A segunda é não contrair dívida nova para pagar a dívida antiga. Né? A economia brasileira... Pegar um empréstimo para pagar outro empréstimo e vai virando uma bola de neve, né? Vira bola de neve, é o efeito bola de neve, exatamente. Então, a economia brasileira está passando por um processo de elevação de taxa de juros. E então não é prudente adquirir nova dívida para pagar a dívida anterior. Em seguida também, vamos trabalhar mais, entendeu? A crise é um momento que exige isso de todos nós, né? Gastar menos, ter menos bem-estar aqui, é um pouco ali a fábula da formiga e da cigarra, né? É trabalhar... Exatamente, é o momento da nossa sociedade... E a criatividade, né? Acho que assim, é o momento também das pessoas... E quem é bom vai se manter, né? Claro, com certeza. Agora a mensagem que eu gostaria de deixar
para a população que nos assiste é que elas cobrem postura de quem administra esse país, de quem administra desde a instância local até a maior instância em Brasília. Porque a solução dessa crise perpassa pelo equilíbrio das contas públicas, né? O governo ele é responsável por 40% da demanda do país, quase 40%. Então, se ele não consegue controlar seus gastos e gasta de maneira ruim, isso gera impacto para todos nós que estamos aqui na base da pirâmide. Então, o governo precisa equilibrar suas contas, mas precisa equilibrar suas contas sem a CPMF, Dedes. É importante a gente dizer isso aqui, porque se o governo apelar por um modelo de equilíbrio financeiro pautado em mais impostos, na verdade ele não vai estar equilibrando o seu orçamento, né? Ele vai estar comprometendo o nosso, porque os impostos eles diminuem a nossa renda. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para a população, que seja um pouco mais participativa e pudesse reivindicar soluções dessa crise por parte de quem está aí administrando esse país, esse grande país chamado Brasil. Tá, vamos lá, mais uma pergunta aqui chegando. Muito obrigado pela participação. Todo mundo lá de Paracatu, né? A família reunida lá também. Brigadão aí. A Paula de Uberaba, comprei uma viagem há 2 anos, estou pagando. Qual a melhor maneira? Eu comprar dólar ou usar cartão de crédito? Porque hoje em dia, né, assim, o dólar está lá nas alturas, né? O que é mais econômico? A pessoa ir com cartão de crédito ou ela comprar o dólar aqui antes? O professor Alan Greenspan, que foi presidente do Banco Central americano, ele tinha uma frase que dizia que o câmbio foi uma ferramenta criada por Deus para humilhar nós, os economistas, né? Porque todas as previsões que normalmente se faz sobre o câmbio aí acaba dando um tremendo furo na água. Mas se existe alguma perspectiva, não existe perspectiva de que o câmbio volte para aquele patamar provavelmente de quando ela comprou essa viagem há 2 anos atrás, né? O câmbio vai flutuar aí nessa faixa de 4,20, né? Pode, a depender dos desequilíbrios, aí chegar no final do ano ali até um pouco mais, 4,50, 4,60. O que nós sugerimos? Para que a pessoa agir com uma certa prudência. Compra um pouco de dólar, usa um pouco no cartão de crédito, você não precisa fazer tudo de uma vez, né? Comprar só dólar ou usar só cartão. Você pode fazer isso de uma forma um pouco mais equilibrada, fazendo um portfólio aí de gastos, né? Vamos lá, mais uma pergunta aqui do César, de João Pinheiro. Como posso dividir meus impostos? Bom, hoje os governos, né, não só o governo federal, mas também o municipal e o estadual, eles têm dado muitos incentivos para aquelas pessoas que estão inadimplentes com o fisco, tá podendo retomar, até porque ele precisa de recursos, podendo retomar a condição de adimplentes, né? Então, verifique, fique atento, aí, entre no site da Secretaria de Fazenda da sua cidade ou do seu estado, a depender desse imposto, é que sempre existem promoções de refinanciamento. E é uma chance aí para que você possa realmente estar ficando em dia com os impostos, né? Governo nunca é bom. A dívida de governo não prescreve nunca, é a pior dívida. Dívida de governo e dívida trabalhista são as piores. Até tem uma pessoa que falou aqui sobre a dívida, a Luan de Unaí tem uma dívida que já prescreveu, mas continua me cobrando. O que posso fazer? Bom, a dívida prescreve nas entidades representativas, cadastrais, né, no Serasa e no SPC. Mas essa dívida ainda existe. Então você não pode fazer nada, né? Ou acertar, ou negociar. Exatamente. Essa dívida, enquanto ela existir lá no cadastro de quem do seu credor, ela vai continuar existindo lá. Então a gente sugere para que você possa entrar na negociação aí e realmente ficar livre disso. Agora, Benito Salomão, vamos dar uma dica para os pais que estão assistindo a gente, porque eu acho que a educação é a saída para o nosso país, é a saída para a crise, para melhorar a situação. Como o pai deve ensinar o filho a economizar? Desde criança já aprender a ser econômico. Exatamente. A educação é uma questão que, inclusive, ela vem mais de berço do que de escola, né? A escola te alfabetiza, né? E no Brasil alfabetiza muito mal, muito aquém do que os países desenvolvidos. O que nós sugerimos, né? Que o pai e a mãe, elas tenham sempre a capacidade de falar não para sua criança. Entendeu? O não, existe toda uma questão pedagógica em cima da palavra não. O não significa limite, aquilo você não pode ter. Por quê? Porque a vida é uma grande restrição.
né? Todos Uma nós... criança, quando chega no shopping e vê uma loja de brinquedos e quer comprar tudo, o pai acaba, às vezes, né, para não ver o filho triste, chateado, porque ele, de repente, na infância, passou por uma situação difícil, ele não quer privar a criança e não ensina para ela o valor que é aquele bem, né? Exatamente. E a nossa sociedade, ela cria mecanismos o tempo todo para te fazer querer acumular coisas que, às vezes, você nem precisa, né? Então, isso começa de pequeno. Se você não aprende a ser organizado com as suas despesas de criança, você não vai conseguir ser um adulto organizado na sua vida financeira, etc. O professor Eduardo Gianetti tem um livro muito interessante sobre isso, O Valor do Amanhã, onde ele cita testes que foram feitos com crianças e num prazo de 20 minutos, você daria 2 bombons, né? Se a criança não aguentasse esperar, ela ganharia um só. Né? E isso mostra que nenhuma criança conseguiu esperar os 20 minutos, mas que houveram uma grande discrepância entre as crianças que chamaram primeiro e as que chamaram por última. E no acompanhamento da vida dessas crianças houveram sérias implicações, né, com relação à vida, porque elas passam a ter realmente o exercício da paciência. Vamos ensinar, né, as pessoas, os nossos filhos a economizar. Brigadão, Benito Salomão. Olha, espero você aqui mais vezes. Valeu mesmo, tá? Prazer enorme estar aqui. Um grande abraço para quem está nos acompanhando em casa aí. É uma honra estar aqui no programa. Valeu. Brigadão. E você de